Domine você. A palavra é sua. Mas a gente queria te ouvir. Precisamos do microfone ligado. Boa noite a todos. Quero abraçar a todos aí essa noite, carinhosamente, e dizer que é muito bom nos encontrarmos sempre às quintas-feiras e espero poder hoje trazer os ensinamentos da doutrina espírita que possam preencher aí as nossas necessidades, formar com mais consistência a nossa opinião, nos apropriarmos com mais excelência do que diz a filosofia espírita, para que isso possa ser um grande diferencial, né? Norteador das nossas decisões aí na vida, aí, né? Porque na vida nós temos sempre a oportunidade, né? Quando Deus, quando lá no Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta acerca da reencarnação, os Espíritos dizem, né? A reencarnação é imposta por Deus, né? Isso aqui é impositivo. Aqui não tem eu quero, vem se quiser, não. É impositivo mesmo, né? Pode ser a lacuna entre uma reencarnação e outra, levar mais tempo, mas esse é impositivo. Impositivo em função do quê? Porque qual é o objetivo da reencarnação? Né? Também lá as entidades veneradas respondem a Kardec, que é exatamente fazer o quê? O que nós progridamos, né? E que espíritos como nós, que temos na nossa fieira, dentro de leis perfeitas, temos sido, né, repetidamente, desarmonizadores dessa lei, com isso nós vamos trilhando o caminho da desarmonia, gerando desarmonia. E aí é óbvio que essa imposição reencarnatória, ela vem para que nós possamos, de certa forma, reequilibrar, refazer. É isso que justifica a vida ter as suas, como diz lá no Livro dos Espíritos, as suas vicissitudes. Nós enfrentamos vicissitudes na vida, né? Agora, em plena liberdade, usando o livre-arbítrio, que também é outra coisa que nós não temos um livre-arbítrio amplo, né? Ainda não temos o grau moral para sermos senhores, né? É aquela velha história, a gente dizia aí, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não temos essa liberdade. Nós temos a liberdade de escolha, mas é limitada, né? Não temos quem tem, o único que tem uma liberdade plena é Deus, na nossa conceituação filosófica. Até mesmo os espíritos puros, né, que habitam, né, mundos onde não há mais necessidade de corpos físicos, também tem a sua liberdade proporcional, né? Então, é assim, porque esse grau de pureza daquilo que concebemos como espíritos puros também é uma escala que, em relação a nós, a proposta colocada são espíritos puros, mas que, obviamente, dá para imaginar fácil que os graus de pureza também são os mais variados. Assim como entre nós, enquanto planetas de provas e expiações, há uma série de planetas de provas e expiações. E não necessariamente todos eles estejam na mesma condição de provas e expiações que a Terra. Diferem, né? Da mesma forma que nós, como pessoas únicas, diferimos uns dos outros, né? Mesmo nos nossos processos expiatórios pessoais, né? Ou seja, as dívidas nossas de cada um são diferentes umas das outras, né? A carga que carregamos é completamente diferente, somos únicos, né? Uns de nós escorregamos em algumas circunstâncias de forma intencional, outras não, e assim vamos, né? Ou seja, então, o nosso objetivo maior é nos aproximarmos de Deus, como diz o Livro dos Espíritos, e nos tornarmos espíritos puros.
mas na nossa condição é feita de dor ainda, de sofrimento, de dificuldades. Cabendo a cada um de nós uma certa liberdade para tomarmos decisões dentro de um planejamento, e que vigente está a meritocracia, em que muitos daqueles planejamentos de coisas que estão, né, planejadas podem tomar outro rumo, obviamente, em função do nosso comportamento, das nossas decisões. Mas voltamos a dizer, a nossa liberdade de escolha ela é muito relativa, mas diríamos que de fatalidade mesmo, na vida só o reencarnar e o desencarnar. Esse é inexorável para todos nós. Né? Fora isso. E por isso que um planeta de provas e expiações, toda a nossa passagem por esse planeta é uma passagem dolorosa, dolorida, com dificuldades. Repetindo o Livro dos Espíritos mais uma vez, no enfrentamento de vicissitudes. Porque a nossa condição, fez essa opção. É claro que nós temos no planeta as oportunidades, né, de nos dirigirmos nesse enfrentamento das vicissitudes pela senda da realização, da felicidade. E também as nossas decisões, ou melhor, os nossos comportamentos, também vão nos conduzir em meio às vicissitudes, mas de uma forma agravante, de maior sofrimento, pela senda, né, pela estrada do sofrimento. Então, as vicissitudes estão aí para todos nós, de forma pessoal, única, personalizada, em graus os mais variados. Mas dentro dessas dificuldades inerentes a um planeta de prova e expiação e da nossa condição de espíritos ainda em prova e expiação, nós podemos optar em seguirmos numa leveza, isso não nos deixa, não nos isenta da dor e do sofrimento, mas nos isenta dos agravantes, de angariar novos débitos, de gerar um processo de complicação ainda mais na nossa encarnação. Né? Então, a gente precisa entender que o sofrimento faz parte dos nossos processos encarnatórios e, obviamente, sempre vai existir momentos na nossa vida em que nós vamos agravar e outros que vamos sofrer mais, passando mais rapidamente a caminho dessa realização, digamos assim, desse objetivo de sermos espíritos puros. Estamos falando isso por quê? Porque o tema é bem esse, né? A gente vai falar um pouco dos transtornos mentais, especificamente da depressão, e da sua vinculação direta ao suicídio. Né? Porque o suicídio era tratado na época de Kardec sob uma ótica moral, né? Era de uma característica mais moral, e que hoje, muito pelo contrário, né? A gente tem essa pandemia, né? A pergunta até diz, né? É uma pandemia, e é uma pandemia mesmo. A estatística de suicídio é algo apavorante mesmo, né? Desculpa se eu for ser repetitivo, mas eu não me canso nunca, nem de mencionar essa estatística, mesmo nas minhas conversas pessoais, porque é preciso que nós acordemos para isso, né? Porque à nossa volta temos, né, potenciais suicidas. A cada 4 segundos no mundo há um suicídio. A cada 4 segundos. Né? Que é uma média, realmente uma pandemia. Né? E que hoje, como diz a pergunta aqui também, ela está em todas as faixas. A gente precisa diferenciar, quando se trata do suicídio, Kardec trata do suicídio, os espíritos lá participam exatamente com isso, é mais realmente uma questão moral.
Mas hoje nós sabemos, e precisamos também saber definir, porque há uma preocupação muito grande, teve até perguntas que chegaram para nós, mas agora que não fazem parte do rol de perguntas da reunião passada, que são perguntas, né, recentes, novas, e que chegaram para nós, e que falam exatamente dessa questão do suicídio de crianças, né? E que hoje tem sido algo já relevante. A grande questão é que não nos deve causar tanta estranheza, porque o fato de serem crianças, veja bem, é curioso, porque nós espíritas temos que ter outro olhar. Não se trata de crianças, se trata de espíritos milenares que estão reencarnados e que, de uma forma cronológica, vamos dizer, nessa encarnação, ainda possuem poucos anos reencarnados, mas são espíritos milenares, cuja tendência suicida ela foi construída através de séculos. Não vem nessa vida e, como uma criança se suicida, não é? Tem um espírito que reencarnou e que durante séculos e milênios construiu, né? Se não, para que nesse momento, nessa encarnação, né, pudesse executar essa atitude, ou ela ser repetitiva. A gente sabe da própria obra da Ivone Pereira em relação à questão de ser uma suicida, não é? Reiteradas vezes, não é verdade? Então está lá. Então nós sabemos que há essa condição. Então a gente precisa começar a entender também que há tipos de suicídio. Há aqueles que são em consequência de um surto, né? Surtaram e há aqueles que cometem intencionalmente, por uma fuga de realidade, não é verdade? Por desistirem da vida, não é? Por terem momentos de baixa autoestima, de entender de problemas financeiros, de problemas afetivos, que é diferente daquele que surta, não é? Em consequência de transtornos mentais. Há uma diferença. E os suicidas também são tratados de forma diferente no seu desencarne, levando-se em consideração a causa, o que impulsionou esse ato deliberado, não é? Há que se afirmar também qual é o papel da influência dos espíritos desencarnados em decisões de tal monta. Não é verdade? Há até uma pergunta dizendo se toda depressão, se todo suicídio começa com um processo de obsessão. Não. Mas certamente, em todo processo de depressão e de suicídio, há um componente obsessivo coadjuvante, oportunista. Na nossa condição de espíritos endividados, e não é segredo para ninguém, há na nossa lista, digamos assim, de prioridades de reparação, uma série de criaturas envolvidas. Porque se alguém faz mal a alguém. Se alguém desarmoniza, né, se alguém fere afetividades, se alguém prejudica a alguém. Então, nas nossas atitudes malsãs, como também nas atitudes de beneficência, de indulgência, né, de compaixão, também tem criaturas envolvidas. Então, todos nós possuímos uma lista de pendências que necessitam ser reparadas e que, através de cada reencarnação, vai nos propiciando esses benditos encontros e oportunizando condições para que possamos reparar. Ora, se temos uma listagem, uma lista de
indivíduos de criaturas que, nas circunstâncias mais variadas em outras vidas, para com as quais temos um débito e necessitamos reparar, obviamente que a cada reencarnação temos no mundo espiritual aquelas criaturas que ainda não nos perdoaram e que, portanto, se tornam criaturas ou ligadas a outras que, por simpatia, se tornam agentes da chamada, entre aspas, justiça. E que querem fazer justiça com as próprias mãos em relação a nós. Então, as interferências espirituais e os processos obsessivos, eles atuam, quando não causadores dos desequilíbrios, certamente são potencializadores. Há um exemplo em que é muito simples. Se nós compararmos a interferências desses espíritos, dessas individualidades, nós podemos imaginar um pires em que colocamos açúcar, não é? O pires somos nós, o açúcar é o nosso campo mental, os nossos desequilíbrios, e as moscas seriam os espíritos obsessores. A presença dos espíritos obsessores nas influenciações diretas sobre nós, nos causando malefícios, tem a ver ou são atraídos pelo açúcar. E o açúcar o que é? É o nosso legado de ações, que formam exatamente as construções vibratórias perespirituais em torno de nós. Então, por isso que somos únicos. Temos as condições vibratórias as mais diferenciadas, porque elas estão ligadas intimamente ao nosso legado espiritual, a nossa conduta pelos milênios. Então, os estados hoje de transtornos mentais são estados que eclodem numa existência, numa reencarnação, e que muitas das vezes agora, como se apresenta num processo quase de pandemia, são processos que vêm sendo construídos ao longo dos séculos de forma individual, e que agora colocados no coletivo, e que, por outro lado, digamos assim, nesse caldo nutritivo da sociedade moderna, exclusivista, egoísta, competitiva, tudo isso propicia, de certa forma, ligado também a fenômenos fisiológicos, que nós sabemos, hoje temos informações do próprio André, que fala nos bióforos, menciona os bióforos, que são estruturas dentro das nossas células, nas mitocôndrias especificamente, e que tem a função de, alguns iluminam as células quando são equilibrados, quando funcionam diretamente ligado à nossa capacidade de pensar, das nossas vibrações, oriundas do nosso pensar, dos nossos sentimentos, se apresentam iluminando a determinadas células e outros como descargas elétricas, promovendo desequilíbrios de toda sorte. Está lá o André Luiz falando sobre o papel dos bióforos. O próprio Emmanuel declara que a questão dos processos das perturbações mentais, dos distúrbios mentais, estão intimamente ligados a quê? A nossa imunidade, aos processos da imunidade, a própria depressão, que provoca isso baixando a nossa imunidade e, em consequência disso, uma série de patologias hoje que vão estabelecendo aí um encurtamento do período reencarnatório. Então, hoje nós temos informações via doutrina espírita também, hoje, muitas delas hoje
avalizadas pela própria ciência, de que há essa interação via perispírito, que é o órgão que nós conhecemos como sendo aquele que faz essa interface entre o corpo físico e nós, esse eu espírito, né? E que isso nos faz, dependendo da nossa condição vibracional, nos faz adoecer, né? A depressão hoje, o que seria? Também ela se manifesta das mais variadas formas, mas há pontos muito comuns, né? E, por exemplo, é muito comum nos estados depressivos o mau humor, né? A gente falou, uma tristeza intensa, né? Um abatimento profundo, um desinteresse completo pelas coisas, né? E há uma característica fundamental. Quando ela é motivada, né? Cujo a fagulha inicial, que desabrocha todo um processo, ela se caracteriza muito através de uma mágoa, através de momentos infelizes, que geram rancores, em que momentos em que nós deveríamos usar o amor e a compaixão e substituímos, né, pelo vitimismo, gerando em nós rancor, senso de ser injustiçado, não é? E tudo isso incute-nos um comportamento particular da monoideia. É quando nós estamos envolvidos naquele pensamento único, que é uma característica de influenciação espiritual. E aí tudo começa a perder a graça, né? O mundo deixa de ser colorido e fica cinza, né? E o viver acaba se tornando uma tarefa difícil. Porque a gente precisa voltar no Livro dos Espíritos quando comecei o nosso bate-papo aqui. Se é um planeta de provas e expiações, e a nossa condição é de ser um espírito sofredor que necessita expiar até a caminho de uma reparação, obviamente que a tarefa é em cima de dificuldades. Imagina, né, o viver quando nós retiramos a motivação, quando nós retiramos os objetivos da vida, quando nós retiramos o trabalho, né, o construir algo, o sonhar em realizar algo, a vida realmente se torna uma tarefa o quê? Difícil, pesada, porque é uma reencarnação num planeta de provas e expiações. E imposta pelas leis reencarnatórias. Ninguém veio aqui assim, oba, vou reencarnar. A gente vê nos próprios depoimentos de experiências de quase morte, qual é a maior dificuldade sempre muito relatada e que se viram pelos cordões fluídicos, né, que se afrouxaram, é de que não querem voltar ao corpo, que é uma tendência natural nossa, não é? Claro, né? Então a vida começa a parecer pesada, né? Aí as ideias fixas e de fundo pessimista, né? Eu até disse aqui que há uma expressão que se usa muito para a depressão, ela é como se fosse uma emoção que estragou, deu mofo, né? Ou seja, né? Por quê? Porque as emoções que são naturais, né, elas são passageiras, elas devem circular normalmente, né, sem nos desequilibrar, né? A felicidade em abundância, ser muito, 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 muito feliz, desequilibra-nos, né? Quaisquer que sejam as nossas emoções, por exemplo, nos sensibilizar e chorar, faz bem para a alma, não é? Agora, passar o dia inteiro chorando, não é verdade? Né? E gera um desequilíbrio, né? Estamos em momento em que nós estamos tristes, estamos mais em si mesmados, mais dentro de nós, né? Em solitude, né? Não é nem solidão, em estado de solitude, né? Conosco mesmo,
né, a expressão em português, a falar com os próprios botões, né, em elucubrações, né? Isso é natural, é uma emoção natural, né? Agora, faz bem. Muitas das vezes nós fazemos esse contato conosco mesmo, esse contato interior, né? A introspecção, né? A reflexão sobre as nossas atitudes. Agora, se estagnarmos isso, prolongarmos isso e ainda acrescentarmos a essa receita o sentimento de culpa, o resultado só pode vir a depressão. Né? Então, todas as vezes em que essas emoções, né, não circulam normalmente, não se tornam naturais, passageiras, quando elas, permanecem estagnadas, se prolongam e se instala o sentimento de culpa, é, sem dúvida alguma, né, a depressão. A depressão, obviamente, não chega na estatística do suicídio. Mas hoje já se imagina 14% da população mundial. Né? 14% da população mundial sejam de diagnóstico de depressão. Ô, Serinha, você queria falar aí? Oi, Heraldo. É uma dúvida que está acontecendo aqui na minha cabeça. Pois é não. O seguinte, você falou que a reencarnação ela é impositiva, é determinística, faz parte da lei divina, correto? Os espíritos da verdade que disseram. Sim, os espíritos da verdade disseram. A Agora, Kardec. a gente também pede para reencarnar. A gente concorda com uma programação reencarnatória. Até que ponto a gente concorda ou é essa determinação? Como é que fica essa equação? Entendi. Na verdade, né, Célia, nós só modificamos os nossos comportamentos à medida em que as coisas passam a fazer um certo sentido para nós. É assim no processo educacional, é assim no processo da nossa convivência social. Quantas e quantas vezes as pessoas socialmente discutem opiniões, posições, e que essas posições, naquele primeiro momento, se tornam antagônicas, e depois se descobre, até porque não executaram, digamos assim, não estabeleceram os termos. Né? Alguém estabeleceu o que é alma. Né? É diferente de espírito, quer dizer, quando se estabelece termos numa discussão, a gente diminui muito a probabilidade dos males entendidos, porque muitas das vezes nós podemos falar a mesma coisa e achamos que estamos divergindo em função até da linguagem ou do entendimento que determinados vocábulos têm para um como tem para outros. E como se não bastasse não só os vocábulos, também a própria entonação, né? Tem uma expressão aqui do norte do Brasil que é muito interessante, que todo mundo conhece, que é égua. Ela dita num tom assim, égua, quer dizer uma coisa boa. E ela dita num tom mais assim, égua, quer dizer uma coisa ruim. Né? Então, estou dizendo isso por quê? Porque à medida em que nós avançamos, as coisas vão fazendo sentido para nós. A reencarnação é impositiva e todos nós que não conseguimos ver valor na encarnação, nós somos contrários. E ela, obviamente, passa a ser o quê? Esse cunho impositivo vai, digamos assim, tem que reencarnar, vai reencarnar. É imperativo. À medida em que nós começamos a enxergar valor, ou seja, de que a viagem que nós vamos fazer do mundo espiritual para os processos reencarnatórios, junto a criaturas que nos permitem a reparação,
ou até mesmo a convivência que vai nos oferecer um suporte de carinho, de afeto, que vai nos ajudar, e que nós enxergamos isso como um valor, bendita obrigação. Nós temos uma dificuldade de entender a caridade. Não é assim? A hora que nós entendermos da caridade, que ela vai nos propiciar, sem dúvida alguma, o maior desenvolvimento e acelerar a nossa caminhada em direção, digamos, a ser espíritos puros, inegavelmente teremos um enorme prazer em agir de forma benéfica, caridosa, na acepção perdoar, ser indulgente, benevolente, na sua acepção principal, de uma forma muito mais natural, embora ela seja obrigatória. Fora dela não há salvação. Olha a obrigatoriedade toda colocada aí. É porque ainda reside em nós, Celinha, e essa sua colocação é muito boa, reside em nós uma grande diferença. Nós que vivenciamos hoje um processo religioso, temos que entender que nós mudamos de filosofia religiosa. A doutrina espírita é muito recente. Certamente, nós já tivemos várias encarnações e que talvez essa seja a primeira, sob o ponto de vista da filosofia espírita, e que é diferente muita coisa. Número 1, a nossa visão de existência deixou de ser retilínea, a vida começando na maternidade e terminando para uma espera, adormecido na morte até o dia do juízo final, em que nem sabemos a certeza se estaremos à direita ou à esquerda, para uma experiência cíclica de ter entrado na vida uma vez para não sair dela jamais, apenas trocando de indumentárias pela vida, sempre de forma ascensional, porque não retroage. E o mais importante de tudo isso, em relação às oportunidades reencarnatórias obrigatórias, de que todas as vezes em que nós cometemos atos desajustados, até conhecemos a doutrina espírita, nós éramos condenados pelo nosso pecado. E quando conhecemos a doutrina espírita, nenhum de nós é um condenado. Apenas somos o quê? Portadores de uma responsabilidade para com os delitos cometidos. E receberemos todo o suporte e receberemos as melhores condições para repararmos esses erros. Muda muita coisa. Da condição de condenado e dependendo do grau de pecado que cometemos, condenados já indefinidamente, que são pecados mortais, catalogados a uma série de pecados, em que nós estaremos condenados a arder nas geenas, no fogo do inferno. E olha só, a doutrina espírita nos oferece quando somos responsabilizados, que é muito diferente de condenados. E responsabilizados, sendo nos oferecido o melhor suporte e as melhores condições para a reparação. Nos aproxima daqueles para os quais temos que reparar, daqueles para os quais temos que ter a compaixão, o exercício do amor. Em situações difíceis, de desafios num planeta de prova e expiação, mas como lições que uma vez sentindo na própria pele, saberemos aquilatar o que não devemos mais fazer em relação ao outro. É igual a pergunta aí de quem fez. A gente ainda se escandaliza de crianças estar se suicidando. Mas não são crianças, são espíritos milenares. Senão, não tem muita lógica a gente se escandalizar com crianças nascendo com doenças congênitas, com sofrimentos atrozes, mal reencarnaram.
Mas não são crianças, não são inocentes. São espíritos que geraram esse processo milenarmente. Claro, e que, portanto, todos, sem exceção, merecem a nossa compaixão e o exercício do nosso amor, que, ao favorecê-los, também favorece-nos ao exercitar determinadas condutas na aquisição desses valores, pelo exercício prolongado. Então, reencarnar é impositivo. Não há nenhum de nós, só estão dispensados espíritos puros, que já habitam planos em que não necessitam de corpos físicos. Está lá. Pedro deu uma aula para a gente isso aí. Ó. Né? Estou certo ou não estou, Pedro? Eu estava na aula. Eu me lembro do Pedro dar uma aula sobre a diferença dos espíritos. Eu estava ali. Então, na verdade, é isso. Né? Então, a encarnação é impositiva mesmo. Mas entramos nela prazerosamente, e aí é a maturidade, né, que a gente reconhece em espíritos. Isso é muito fácil de distinguir. Nós conhecemos pessoas, e todos nós aqui, não sei nem quanto temos aqui, 24 pessoas, 25 comigo. Todas as 25 pessoas que aqui estão, todas as Marias, a Maria Reis, a Maria Eugênia, todas as Célia Maria, todas as Marias que estão aí também, nós conhecemos pessoas que passam por verdadeiros calvários, de dificuldades. E que maturidade no enfrentamento e na vivência dessas dificuldades e dores. E outros com dificuldades rasteiras, insignificantes. E como sofrem, como se revoltam. Nós encontramos criaturas que enfrentam a penúria, o frio, pela falta da roupa elementar que a cubra a nudez. Isso não é poesia, é realidade. Está acontecendo nessa cidade que eu estou, está acontecendo em Juiz de Fora, e sempre foi assim, que se levantar cedo, quem quiser fazer esse exercício, quando tinham supermercados na Rua Marechal, isso era muito comum. De manhã cedo, antes que o caminhão do lixo passasse, as pessoas recolhendo sobras de comida nos latões de lixo. Isso é realidade. Então, tem pessoas que mal têm o que cobrir a nudez e enfrentam com uma dignidade. E outras que sofrem e são levados à depressão porque não tem uma roupa nova para ir a uma festa. Não vai repetir a mesma roupa da festa passada. Não há poesia no que eu estou dizendo, há? Porque quantos de nós não passamos por isso até hoje? Por não termos um carro novo, por não termos isso, por não termos aquilo. É lícito almejar. Agora, é de uma infantilidade espiritual grande se revoltar por não ter. Né? Não sei, Celinha, se o Espiritismo, através de mim, te respondeu. Se não respondeu, a culpa não é do Espiritismo. É aqui sabe, do que está veiculando a informação. Para mim foi bem respondido, está bem claro. Muito obrigada. Okay. Então, eu estava dizendo, lembrando outra coisa, por exemplo, os bióforos lá que o André Luiz fala, né?
Na verdade, é o que ele fala, né? Os nossos estados mentais, eles são projetados ao nosso corpo. Nós sabemos disso, via perispírito, aprendemos nosso centro de força, chakra. Já aprendemos isso tudo aí, tem uma turma que é doutora aí, já tomamos umas aulas aí. Bom, com o André. Então, na verdade, eles são projetados. E essas projeções é através dos bióforos. Bióforos é uma coisa muito importante. Quando o André fala, me parece que ficou tão esquecido da doutrina espírita. Eu quase não vejo mais alguém falar nisso, né? Sobre os bióforos. São unidades de força psicossomática, segundo a definição do nosso André Luiz, né? E que estão localizados lá na mitocôndria, né? Que é uma grande produtora de quê? De energia. O ATP lá, né? Se mal me lembro da época dos vestibulares, isso foi há tantos anos atrás, a adenosina trifosfórica lá, né? Que o ATP produzido nas mitocôndrias, a energia, bom, enfim. E que, tem a ver, está muito ligado aí. E esses bióforos é que transmitem os nossos estados felizes ou infelizes a todas as células, quer dizer, a mente através dos bióforos, né? Então, a mente através dos bióforos, o que ela vai fazer? Ela vai transmitir os nossos estados felizes e infelizes a todas as nossas células, né? E aí, o que a gente disse, eu estou falando isso para a gente entender os processos de depressão e, obviamente, suicídio, né? Estou olhando a hora aqui. Ela vai funcionar ou como um sol, harmonizando, equilibrando as células, né, do organismo, e algumas vezes como tempestades lá, sabe? Cheia de relâmpago, faísca, né? Que desequilibram-nos, né? Ora, esse desequilíbrio gera esses estados depressivos. É onde o Emmanuel diz que essa depressão ela vai interferir aonde? No aparecimento de câncer, da nossa imunidade, doenças, né, imunológicas. Por quê? Porque o Emmanuel fala, ela interfere aonde? Na mitose, lá na divisão celular. Olha que coisa interessante, né? Lá na divisão celular, na mitose, né, ela vai, e obviamente, tanto o câncer como outras doenças imunológicas, né, principalmente nós poderíamos dizer assim, o Emmanuel diz, essa deficiência imunitária, ela facilita as infecções, né? E nas depressões, né, mediante essa visão que o Emmanuel André nos dá, a gente começa a entender por que a depressão leva cada vez mais à falência, né? A esse estado de esgotamento, de desistência da vida por parte do indivíduo depressivo. Porque há uma perda de energia vital no organismo, que a gente poderia chamar o seguinte, todo deprimido ocorre com ele, do ponto de vista orgânico, uma desvitalização, baseado nisso. E o indivíduo vai perder essa energia, principalmente, vamos aqui resumir, por dois motivos principais. Primeiro, ou seja, ele não se armando vibracionalmente, né, como se deve, ou seja, está ali com autoestima baixa, né? Ele começa a se afastar de si mesmo, né? Perde a sua identidade, que é essa que nós temos quando fazemos as nossas reuniões, as nossas preces, a importância da oração. Uma das importâncias grandes da oração é porque ela nos relembra a todo momento o quê? Da nosso elo de ligação, da nossa natureza divina, esse espírito que somos, né? Esse ser, essa fagulha. E a oração nos lembra quando nós nos dirigimos, no nosso caso específico, ao Cristo, que é a nossa referência, ele nos faz relembrar em todos os momentos que nós oramos que existe uma ligação dessa nossa natureza divina com quem? Com a fonte inesgotável do amor divino, né? É o coração da vida, como diz o próprio André Luiz, ligado ao coração da vida, no alto ligado à vida do coração. Quando se perde essa sintonia com essa fonte divina de energia vital, desvitaliza, né? E aí qual é o comportamento
há uma tendência de se fechar nos próprios problemas, a monoideia. A gente fica alisando diariamente as nossas mágoas, cavucando ali para ver as reentrâncias, os detalhes, né? Isso cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o que poderia ser um questionamento. Mas aonde se constitui, Heraldo, a ação dos espíritos, não poderiam estar vitalizando essas pessoas que estão se desvitalizando? Por isso que quando nós perdemos essa sintonia da nossa natureza divina, que é vibracional, não é orgânica, é vibracional, pelo pensamento, nos ligamos, né, ao mais alto, ao Cristo. Os espíritos, obviamente, conseguem por essa via inocular-nos, vitalizando-nos. Se nós perdemos, interrompemos essa ligação, cortamos o fio, nos ensimesmamos dos nossos problemas, na mágoa, na monoideia, criamos um ambiente vibracional negativo e isso dificulta o acesso de quem? Da espiritualidade em nosso benefício. Então, essa é uma forma de desvitalizarmos. A segunda forma é o que a gente faz todo dia. E quando a gente vai ficando mais velho, há a sabedoria da vida. Por quê? Quando o nosso aparelho físico se torna mais velho, o nosso metabolismo diminui. Nós não somos capazes de um gasto energético de ficar, por exemplo, passar uma noite inteira acordado, não é verdade? Aos abusos da comida, de tantos outros que nós impomos a nós mesmos. As excitações vibracionais e por aí vai. Gastamos improdutivamente essas energias, desvitalizamos, né? Porque ao invés de usar esse potencial energético para a gente desenvolver as potencialidades divinas, ó, somos espíritos em planeta de prova e expiação. Estamos aqui de forma impositiva, muitos de nós contra a nossa vontade. Nos desvitalizamos em função de quê? Porque ao invés de estarmos aqui com seriedade da vida, analisando os nossos comportamentos, elegendo as nossas prioridades para que vai nos propiciar um crescimento moral. E ainda temos uma cultura que para nós é jovem, né? É porque está jovem. Quando ficar um pouquinho mais velho. Ou seja, tiramos em muito a responsabilidade de ser sério com a vida, sem perder a jovialidade. Podemos continuar jovem, mas temos que ter essa seriedade. Esse é o nosso papel, inclusive, de pais espíritas, das nossas escolas de evangelização, né? Então, começamos a viver intensamente experiências, desafios que a vida vai apresentando para nós, desperdiçando energia onde? Em autocompaixão demais, tristeza, lamentações. Não pode dar uma trela. A conversa está num ramo, num hino bem. Experimenta alguém fazer a seguinte pergunta. E você, Geninha, melhorou? É uma caixinha de surpresa. Da Geninha eu conheço ela, sei o que vem. Mas é uma caixinha de surpresa. Pode ser assim, melhorei, graças a Deus. Não tenho nada que dizer sobre isso. E pode ser, menina, você não sabe o que me apareceu. E aí o rosário de lamentações. Temos experiência dessa todo dia. Eu falo isso sinceramente, porque dependendo do meu estado emocional, em que às vezes eu estou lutando demais com o meu desequilíbrio, com a minha desvitalização, eu tenho medo de perguntar a determinadas pessoas se elas melhoraram. Porque elas colecionam doenças novas.
E pior, tem um enorme prazer. E quando é uma doença que ela teve que ir num especialista mais caro que está lá em São Paulo, isso vira status social. E quanto maior a receita, ele me receitou, estou tomando 20 medicamentos. Tem um que custa R$ 1.500 a caixa. Virou status social. Nós começamos a cultuar isso, né? Então, o bico de papagaio já deixou de ser o problema. Esse você está atrasado, Heraldo. Esse foi do mês passado, já estou com labirintite, coisa nova. Não é? Que daqui um mês também vai. E a labirintite, fala, que labirintite? Ela está aí, mas você não sabe, menino, descobri que eu tenho, sabe, um desvio de coluna na L3, aí pronto, sai disso. Que no outro mês vai ser cálculo renal. Conheço a pessoa que é assim, aí quer me contar, duplo J, aquela história toda, que fez uma litotripsia. E aí você tem que ouvir tudo. Não é verdade? Hoje está proibido perguntar a alguém como foi, o que deveria ser algo assim, né? De interesse, como é que está a sua saúde? Está bem, não é? Que você está torcendo para que seja bom, você propicia um ambiente ruim para a pessoa, porque vai despejar aquilo, e um ambiente vibracional terrível, né? Por quê? Porque a depressão, veja bem, ela está frequentemente associada a dois sentimentos básicos. Número 1, tristeza. Não é a tristezinha que a gente tem de vez em quando, não. Hoje eu passei por um momento de melancolia, tá lá a melancolia fala, da melancolia também, os espíritos falam, porque eu estava relembrando com um amigo, ele falou, pegou uns discos da época do pai dele, que eram os mesmos que eu ouvia com o papai, quando eu tinha uns 5, 6 anos, que são algumas lembranças que eu tenho, que curiosamente, falando da Aguinaldo Timóteo, Jamelão, essa turma toda antiga aí, que vocês estão jovens, nem sabem do que eu estou falando, mas isso me trouxe uma grande nostalgia. E aí eu fiquei naquela tristezinha boa, agora mesmo, aquela tristezinha boa, mas essa não. O que não pode é a tristeza e principalmente a culpa que se degenera em remorso. Estagnado, remorso. Tudo bem, estou num profundo remorso. Mas esse remorso degenerado, né? Aquele remorso que diz assim, que nos conscientiza da necessidade de reabilitar-se. É aquele remorso que você chega no fundo do poço e não sabe que ainda acha que tem mais para afundar. Né? Veja bem, nós, na condição de espíritos aqui em que nós estamos, em planeta de prova e expiação, certamente que nós vamos infringir algumas leis naturais em alguns momentos, isso é natural. A grande questão é o comportamento de reação. Porque nós vamos ter sempre dois caminhos a seguir. Toda vez que, por algum motivo, infringimos a lei natural, né, tomamos consciência do erro cometido, a partir disso nós temos que seguir dois caminhos. Ou seja, erramos, precisamos desse erro, nos arrependemos, isso gera tristeza, é óbvio, e partimos para a reparação. Então, erramos, tomamos consciência, há um sentimento de arrependimento que nos leva, assim, a uma tristeza. Puxa vida, estou errando, é a milésima vez que eu erro do mesmo jeito, é natural. Desde que nos leve a planejar e executar uma reparação. Esse é um caminho. Há um outro que a gente erra, toma consciência do erro
gera em nós um sentimento de culpa e remorso, e ele se torna uma ideia fixa que gera depressão. Então, veja bem, errar, natural. Tomar consciência do erro, natural. Arrepender-se e reparar é um caminho. Errar, tomar consciência. Experimentar o remorso, a culpa como uma ideia fixa é um estado de depressão. Ficou claro isso para nós? Da depressão ao suicídio, estamos a um passo. Aliás, tem até um fato curioso. Eu não vou me lembrar o nome dele, porque não era muito citado. Mas um médico que contribuiu demais. Inclusive, o suicídio dele, ele se suicidou. Ele era um amigo muito dileto do próprio Kardec. Vocês verem a característica de um suicídio que a gente não sabe, nas entranhas desse indivíduo. E aí eu vou contar uma coisa para você, Pedro, que está aí olhando sério. Esse médium, estou contando para todo mundo, é porque eu enxergo alguns aqui. Esse médium, Celina, ele contribuiu na codificação. Sabe quem ele psicografava ou trazia mensagem para o Kardec, assinada, sabe por quem? Erasto. E ele se suicidou. O que entristeceu Kardec profundamente. Kardec sentiu um baquezinho. Para mostrar, é importante que a gente diga isso, que nenhum de nós está imune, mas que sabemos como providenciar o socorro. Por quê? Errar é natural, tomar consciência é natural, estar em estado de arrependimento é natural, ficar triste e arrependido, natural. Agora, partir logo para a reparação. Porque se esse estado de tristeza e arrependimento se fixar como culpa e remorso, como uma ideia fixa, vai virar depressão. E aí estamos a um passo de atrair as moscas para o açúcar. Desvitalizados, nos tornam incapazes até de reagir, porque a gente diz assim, puxa vida, o depressivo ele não consegue fazer uma prece. Eu não sei se a Fran está aí. E o Zé Carlos? Estou aqui, Heraldo. Isso, Zé Carlos. O Zé Carlos sabe o que eu estou dizendo. A dificuldade de fazer uma prece. É que nós frequentamos um culto, né, com uma pessoa que passa por esse processo de depressão com sinalizações de suicídio, né? Demonstra comportamento suicida. E é coisa que a gente não pode brincar. A 4 segundos há um suicídio do mundo. Aí vai um aviso. Não menosprezemos os sinais. Não acha que é coisa de que a pessoa está querendo aparecer, está se vitimizando, não ache. Valorize qualquer sinal de depressão, de ideia fixa, de culpa, de remorso, de tristeza prolongada. As pessoas se desvitalizam tanto, por isso que eu chamei o Zé Carlos, não são capazes de fazer uma prece, de reagir. E a gente às vezes passa... Inclusive, a cada semana ela está com uma doença diferente, né, Heraldo? Foi sem dúvida. Citou. Entende? Se encaixa bem no case que a gente está discutindo aqui. É uma característica do deprimido, com uma tendência. Vocês que conhecem pessoas
ou que lamentavelmente já praticaram suicídio, ou que ainda estão em processos aí, devem ser acompanhados por médico, ter acompanhamento médico, né? Devem se utilizar de medicamentos, de todo suporte que a medicina dá, mas principalmente dos passes da vitalização. Fundamental nos processos depressivos, a vitalização, a transmissão fluídica, os passes. Mas, ao mesmo tempo, a trazida à tona para que eliminemos de alguma forma o complexo de culpa, a tristeza prolongada. E não existe remédio melhor do que compaixão e amor. O François Genet é um espírito que escreveu lá uma mensagem lá no Evangelho, né? Ele diz que, ele deixa para nós registrado que uma das causas iniciais da depressão é uma ânsia frustrada de felicidade. Quando a gente é frustrado em algo que a gente imaginava que ia ser muito feliz se realizasse, se conquistasse, né? Certo? É a liberdade nossa de espírito encarnado, que muitos de nós constroem processos e que são cada vez mais alimentados quando em estado de emancipação da alma, porque essa liberdade é muito almejada. Eu fico imaginando, o Zé Carlos outro dia está dizendo para mim, assim, no nosso bate-papo, no nosso tricô com Allan Kardec, né, Zé? E a gente estava conversando, e aí o Zé falou assim, você não sabe a vontade que ia me fazer tão feliz de lavar o rosto na pia, levantar para lavar o rosto. Porque o Zé é um preguiçoso, vive deitado. Então, né, Zé? Lembrando do Jerônimo Mendonça, que ele só queria virar do corpo só uma vez durante o dia, né? Exato. Você imagina o Zé quando desprende do corpo físico, Zé. Que sensação maravilhosa, não é? É por isso que é bom dormir, meu amigo. É verdade. Então, veja bem, essa liberdade, as atribulações da vida. A depressão leva o quê? A dificuldade de relacionamento interpessoal. Isso tudo porque passa a ser intensificada por quem? Por influências negativas, tanto de encarnados quanto desencarnados, né? E outro fator ainda, que vem potencializar cada vez mais, qual é? O isolamento, a pandemia gerou muito. A insegurança que leva ao isolamento. O medo, né? Como sendo absorvido pelo consumismo, a busca do prazer imediato, a competitividade escancarada, a necessidade que todo mundo se vê de não perder, de ser o melhor, de não falhar, né? E a gente acaba tendo que usar uma máscara social, né, para representar um papel na sociedade. Essa é uma vivência neurotizante, né? Porque todas as vezes que nós deixamos de desenvolver as nossas potencialidades, é sem dúvida alguma uma vivência neurotizante. A gente não se abre, não deixa fluir as emoções, né? Ou seja, a gente não se mostra de fato como é. Olha que vivência artificial, né? E aí acabamos nos enclausurando no orgulho, no egoísmo, isso a gente já sabe. E ao enclausurar no orgulho e no egoísmo, quem é que se apresenta? A solidão. Mas não é no sentido de estar só, não é esse não. É de se sentir só. Aí bota outro ingrediente, a insatisfação com a vida e consigo mesmo. Esse é o processo. A depressão nos encaminha, obviamente, aos processos, porque a vida perde qualquer noção de objetividade, não é? A depressão aponta para nós que nós não estamos nos amando como deveríamos, né? A baixa autoestima. E a melhor terapia, a gente sempre, essa é antiga. A gente, quando pegava
alguém deprimido do centro espírita, a Celinha, que é como eu aí, é jovem há mais tempo do que muita gente, do nosso tempo de mocidade, etc., vai lembrar. A gente usava uma técnica prática, sem nenhum conhecimento. As pessoas vinham, o que a gente fazia com ela? Inseria elas aonde? No trabalho. Tem que servir. Né? Trabalho úteis, a serviço do bem. Vamos para a campanha do quilo. Era assim ou não era? A gente incluía essas pessoas, que era a terapia, né? Ou seja, na verdade, a gente não sabia disso, né, Celinha? A gente fazia isso na prática. Mas o que a gente estava fazendo que faz sentido? Porque você ia substituir aquele sentimento que o depressivo tem, da autopiedade, por vibrações em favor do que sofrem. Olha que coisa interessante. Né? O comportamento da autopiedade, no trabalho do bem, de servir, olha só, ela passa a vibrar em favor dos que sofrem, né? Esse reconhecimento. E como tratamento, para finalizar, a oração é, sem dúvida alguma, a gente pôde perceber aqui, um recurso indispensável nesse processo de recuperação. Né? Essa sintonia com a espiritualidade, ela gera esse recontato aí para onde a espiritualidade retoma para nos vitalizar, né? Para nos revigorar nas nossas energias. Eu espero que o Espiritismo possa ter trazido essa noite para todos nós, né, essas informações importantes. Volto aqui a reiterar. Há uma probabilidade imensa que o nosso derredor, de pessoas com as quais nós cumprimentamos todo dia e falamos, serem pessoas em estado depressivo, muito perto dos processos de suicídio. Que a gente se utilize mais, com maior respeito às individualidades, mas pela nossa obrigação de esclarecer, de distribuirmos um bom dia simpático, de ampliarmos e buscarmos ampliar as nossas relações sociais pela gentileza, pela simpatia, pelas vibrações, pelos carinhos, com essas pessoas que moram no nosso condomínio, que moram no nosso prédio. Porque ao estabelecer esses vínculos sociais, muitas das vezes até direcionados por espíritos que são companheiros daqueles que estão em processos depressivos, e que, reconhecendo em nós que somos nós que acreditamos e estamos ligados a essa visão de mundo espiritual, na nossa filosofia espírita, conseguirão veicular através de nós aquilo cujos olhos dos seus tutelados estão surdos. Então, que nós cumpramos essas ações de compaixão, de benevolência, através da simpatia social, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, de nos aproximar-se, coisas que as pessoas do antigamente faziam tão bem, quando levavam um pedacinho de bolo na casa de alguém, quando chamava para tomar um cafezinho, que hoje, por essa insegurança, tudo isso a gente está deixando de fazer. Que a gente se reúna mais, que a gente, né, conviva mais com as pessoas, que a gente fermente para que possam aproveitarmos a grande oportunidade de sermos portadores de compaixão e amor. É o grande remédio à depressão e ao suicídio. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Heraldo. Muito bom. Vamos já começar todo mundo a fazer o encontro do café. Então, vamos